Queria que vocês abrissem comigo em Salmos. Só um minutinho, deixa eu abrir. Salmo 126. Nós estamos naquela série de mensagens, né? Sobre histórias que inspiram. E a gente teve um desafio de serem histórias do Velho Testamento. E eu vou admitir para vocês, eu não sou fã do Velho Testamento. Para mim é um desafio maior. Até porque a minha futura profissão, e por eu ser mulher, me desafia muito, porque no Velho Testamento a gente vê muitos conflitos, muita falta de direitos humanos, muita coisa que para a gente, hoje, na nossa visão, na nossa nova perspectiva de vida, a gente percebe que não condiz, né? Mas a gente também vê ali no Velho Testamento, e eu estava passeando por Salmos esses dias, e eu falei assim, não, eu preciso rever esse meu conceito do Velho Testamento, rever essa minha visão de que não tem nada bom ali. Porque tem. Existem histórias, existem vidas que viveram naquele contexto, povos, né, que viveram ali e que tiraram coisas muito boas, maravilhosas, de momentos que eles viviam. E aqui, passando em Salmos, a gente percebe muito isso. A gente percebe que o povo era um povo que vivia em guerra, era um povo que clamava sempre a Deus. Deus ouvia também aquele povo. E a gente pode perceber tudo isso, porque Salmos, ele traz para a gente, o livro de Salmos, ele traz para a gente justamente as emoções daquele povo, justamente o que aquele povo sentia. E eu vou ler esse salmo aqui com vocês, para depois explanar melhor o que eu quero dizer. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram, o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam a semente, mas cantam quando voltam com a colheita. E aqui, eu não sei se todos têm essa noção, mas Salmos, ele quer dizer canto, né? Ele quer dizer que é como se fosse, que significa tocar um instrumento musical, significa um canto que é executado em acompanhamento de instrumento musical. Então, daí a gente já percebe que Salmo é um livro de músicas, é um livro poético, é um livro que as pessoas expressam seus sentimentos através de poesia. Poesia que às vezes são poesias tristes e às vezes são poesias alegres, em contritos. Vários sentimentos constam no livro de Salmos. E aqui nesse que eu li, a gente pode perceber que aquelas pessoas, elas foram cativas. E por motivos de guerra. Né? Guerra em que a gente quer tomar posse de território ou poder, né? E naquele tempo se vivia muito isso. Tinha muito essa questão de tomadas de território, né? De conquistas de território, de poder, né? Então sempre tinha guerra. E aí, eu lendo, eu percebi assim, que na oração de Israel, no canto daquele povo, a gente pode perceber como a história, a profecia, a sabedoria e a lei perfuraram a vida daquele povo e converteram em oração viva.
marcada por todo tipo de situação, pessoais e coletivas. E aí nos Salmos temos um exemplo de como a fé se torna vida e de como as situações podem se tornar uma oração. Né? Como eu disse, é poesia, é expressar os sentimentos diante da realidade da vida daquele povo, mas é permeada de mistérios de Deus. O Deus que é aliado daquele povo, que se compromete com a humanidade para construir a história junto com eles. É Deus participando daquela luta. A gente percebe em todos os salmos que a gente lê, na maioria deles, que Deus sempre está participando da vida daquele povo. E não é um Deus só que está participando em livramentos, em conquistas, em vitórias. É um Deus que está participando junto em todos os momentos. E o seu ponto de vista ali é o Deus libertador, que ouve o clamor do povo, se torna presente, dando eficácias à luta pela liberdade e pela vida. E é por isso que os salmos são as orações que manifestam a fé. E a fé dos pobres e oprimidos que tem no Deus aliado. E aí, como Deus não aprova a situação dos desfavorecidos, o povo, eles têm ousadias, né, de reivindicar os seus direitos, denunciar as injustiças, resistir aos poderosos e até mesmo questionar o próprio Deus. Então aqui a gente percebe também que aquele povo, nesse momento de oração, nesse momento que eles estão colocando, expressando os seus sentimentos, expressando as suas indignações, eles percebem que eles podem fazer isso porque eles têm um Deus que cuida e que pode transformar essa situação, né? E aí o teólogo João Calvino, que eu achei muito legal, que ele afirma assim que os salmos são a anatomia de todas as partes da alma. Ele diz que nesse livro o Espírito extirpa, né, extrai da vida todas as tristezas, as dores, os temores, as dúvidas, as expectativas, as preocupações, as perplexidades, enfim, todas as emoções perturbadoras que a mente humana se agita, né? E eu concordo com ele, porque quando a gente começa a ler ali, a gente percebe todas essas emoções fluindo daquele povo, ou de uma pessoa em específico, porque a gente sabe que na maioria dos salmos quem escreveu foi Davi, então ali você percebe também todo o sentimento de Davi expressado em salmos, né? E aí o que eu quero puxar disso tudo? Aquele povo vivia em guerra, certo? E a guerra é uma luta armada entre nações, entre partidos, de uma mesma nacionalidade, de etnias diferentes, com o fim de impor uma supremacia ou salvaguardar interesses materiais e ideológicos. Então, a guerra é um alvo maior. E existiam as batalhas, que para mim as batalhas, né, é um evento menor da guerra. São estratégias usadas para você chegar ao seu alvo maior, que seria vencer a guerra. Então você tem várias estratégias, várias batalhas que você vai batalhando para chegar à sua conquista. E olhando para o nosso contexto, a gente percebe que não mudou muita coisa, tirando, claro, a guerra armada, aquela guerra violenta, sangrenta, pensando que a gente tem essa guerra armada aqui hoje, mas ainda não é da mesma forma que era antes, né? Pensando nesse nosso contexto, a gente percebe que a gente continua numa guerra desde a época desse povo. E para mim é uma das maiores guerras que a gente vem batalhando e que ainda não conseguimos chegar ao nosso alvo maior, que seria extirpar isso daí. E aí eu acho, gente, não quero ser nem pessimista e nem utópica,
de que a gente vai viver um mundo lindo e maravilhoso, né? Um mar de flores, eu não quero. Mas eu percebo que a gente precisa ter algumas estratégias para mudar alguns caminhos e alguns conceitos. E a maior dessa guerra que eu percebo que a gente vive é a intolerância. É a intolerância. Porque naquele povo também havia intolerância. E a intolerância era tratada com o quê? Com a violência, que aí gerava guerra. Hoje a gente tem a violência. A gente tem a violência não tão aberta como era antigamente, mas a gente tem algumas violências veladas, algumas violências expostas, que a gente precisa tentar mudar esse caminho que a gente está traçando, né? E aí a gente percebe, essa guerra não acabou. A gente ainda luta várias batalhas, mas ainda tem muito que percorrer, né? E o Brasil é um país multicultural, né? O Brasil é um país de diversidade. Inclusive, é conhecido lá fora por isso. Porque o Brasil tem várias espécies, religiões, né? Etnias, vários costumes. E, porém, isso não faz do nosso país uma sociedade harmônica. Pelo contrário. A cada dia, a gente presencia uma nova problemática no que diz respeito à convergência cultural, né? Multicultural. Ou seja, a falta de harmonia entre as diferenças tem acarretado conflitos reais, que vão deixando marcas severas na nossa sociedade. E a intolerância é uma delas. A intolerância sempre está ligada a uma atitude de prepotência e não a capacidade de escutar o que o outro tem a dizer. Então, quando não concordar com alguém, faz parte da vida, né? Do diálogo. E o diálogo, ele ajuda a gente a sermos pessoas melhores, desenvolvidas, nos desenvolver melhor, né? Não concordar com alguém ajuda, mas não aceitar que o outro pense de modo diverso do nosso é prepotência e leva à violência gratuita. Então, a intolerância, a gente percebe que a intolerância, ela parece ser uma raiz da violência. Ela parece ser o começo da violência, porque ninguém agride, ninguém violenta o outro do nada, né? E aí, assim, essa semana, eu não sou muito de ficar vendo notícias, porque isso me corrói por dentro. E aí a gente vai ver as notícias que estão presentes aí. Essa semana, falaram muito sobre a mulher palmeirense que morreu, né, a torcedora que morreu no estádio, antes mesmo de poder assistir o jogo. Por quê? Porque teve conflito, teve briga. E por que teve essa briga? E por que teve esse conflito? Por justamente essa questão da intolerância, das pessoas não conseguirem respeitar a opinião do outro, né, a vida do outro, o contexto do outro, e uma violência gratuita. Aquela menina morreu gratuitamente por conta dessa intolerância. Aí outra notícia que eu vi essa semana, que eu fiquei assim perplexa, indignada, no Rio de Janeiro, um paciente foi jogado numa calçada, um paciente PCD, ele não tinha as duas pernas, usava sonda, foi jogado numa calçada. Por quê? Clinicamente, o paciente não precisaria mais estar no hospital. E aí a gente pergunta, mas e a família? O que aconteceu? Ninguém foi buscar esse paciente se ele estava de alta? Não interessa se a família não foi buscar, não interessa se ele não tinha ninguém. Qual que era o papel do hospital? Gente, eu, como uma futura assistente social, ainda leiga, pergunto, falo, gente, não tinha assistente social nesse hospital? O hospital tem assistente social. E para que serve assistente social? Assistente social serve justamente para isso, para acolher a pessoa
trazer dignidade à pessoa, ela não tem família, vamos buscar uma instituição, vamos ver aonde eu posso colocar esse paciente. Agora, pegar o paciente, jogar o paciente numa calçada, é repugnante isso, gente. É uma falta, é uma intolerância total. Porque independente do paciente ser violento, independente da pessoa ser uma pessoa chata, ruim, que já tem antecedentes, que era o caso desse paciente, que ele ia para o hospital, provavelmente ia porque às vezes não tinha um abrigo, não tinha um lugar, e aí às vezes as pessoas que passam essa necessidade, realmente elas vão procurar e elas mentem, elas falam, eu não tenho, eu preciso, estou doente, porque elas precisam de abrigo, elas precisam de acolhimento. Então, para mim, essa situação, essa semana, foi a pior das situações que eu já vi na minha vida. Uma pessoa cadeirante ser expulsa de um hospital e ser jogada numa calçada. Tá certo, as autoridades já tomaram providência, as pessoas que fizeram isso foram 6 funcionários do hospital. 6 funcionários do hospital que fizeram isso. Tomaram as providências cabíveis, mas, para mim, não sei nem o que dizer, de tão frustrante, de tão decepcionante a gente perceber o quanto a nossa humanidade é doente. E aí eu percebo que essa questão da intolerância está muito enraizada em nós. Está muito enraizado na nossa sociedade. E aí o problema começa quando? O problema começa quando não existe diálogo. Aí surge a falta de respeito ou de interesse pelo que o outro tem a dizer. E num estágio mais avançado, a incompreensão e desentendimento, a falta de diálogo, demonstra que a pessoa acredita que pode impor a sua visão no mundo. Eu posso impor aquilo que eu penso na sua cabeça, e você tem que engolir de qualquer jeito. A sua verdade é sempre a verdade para todos. A gente não consegue distinguir que a minha verdade pode não ser a verdade do outro. E tudo bem que não seja a verdade do outro. Porque ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. E aí, gera violência. Gera violência. E no nosso momento atual, antes de eu chegar nesse tema, essa violência também, ela é gerada, gente, essa intolerância também, ela pode ser gerada na nossa vida individual, com os nossos familiares. Porque às vezes a gente nem percebe que a gente está sendo intolerante em casa, que a gente está sendo intolerante com os nossos filhos, que a gente está educando eles a serem intolerantes, nas pequenas doses. Porque ninguém também é intolerante do nada. Ninguém também se torna intolerante do nada. A gente se torna intolerante por complexas coisas que acontecem na nossa vida. Mas a gente não nasceu intolerante. A gente foi crescendo, fomos criados, educados, no nosso contexto de vida e família. Então, ali foram aparecendo as pequenas intolerâncias. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque aí a gente pensa, poxa, mas eu faço isso com meu filho. Você não respeitar a opinião do seu filho e sua filha, ou do seu esposo, da sua companheira, companheiro, já é uma intolerância. E às vezes a gente nem discute, né? Você nem quer discutir sobre o assunto. Ah, eu não vou discutir porque senão eu vou ficar nervosa e não sei o quê, não sei o quê. Ok, eu acho que tudo bem. Você vai ficar nervoso, você vai ficar nervosa, não vamos discutir ali no momento, mas a gente precisa dialogar. A gente precisa conversar sobre o assunto. Porque senão a gente vai aprendendo com os outros lá fora. E aí essa sociedade vai crescendo dessa forma. Vai crescendo nessa intolerância, assim, nas pequenas doses que vão sendo injetadas.
injetadas por todas as bases que a gente caminha, pelo nosso trabalho, por esse tipo de reportagem. Porque aí a gente vê um tipo de reportagem assim, qual que é o nosso primeiro reflexo? É querer vingança. É raiva. É vontade de falar assim, não, essas pessoas tem que ter um castigo para essas pessoas. Então, é sempre o nosso ímpeto, né? O nosso ímpeto violento. E aí, no nosso momento atual, que já está tão caótico, com tantas guerras, armadas ou não, né? O futuro que nos espera não é muito promissor. E aí a gente precisa agir para transformar essa realidade. Eu não digo, que nem eu falei no começo, não quero ser pessimista, mas também não quero ser utópica, não quero viver um mundo de utopia. Mas a gente pode fazer alguma coisa para melhorar. A gente pode mudar um pouco esse contexto. E aí eu queria passar para vocês algumas coisas que a gente pode fazer, algumas batalhas, estratégias que a gente pode começar a batalhar para tentar transformar. Não só porque a realidade do mundo a gente não vai conseguir fazer sozinho, porque isso tem que ser coletivo. Mas a gente pode mudar a nossa realidade local, nossa realidade particular e coletiva, com os nossos familiares, com os nossos amigos, no nosso trabalho. Eu acho que começa por aí nessas bases, né? E uma delas é dialogar. Como eu disse no começo, a gente não tem essa troca de ideia, né? E isso é muito saudável. A gente ter essa troca de ideias, de informação, é muito saudável. Respeitar a opinião do outro. E o mais importante é estar aberto para aprender, se for o caso. Mudar a visão do mundo é o que promove grandes mudanças. Se nossa atitude, que eu disse lá no começo, de interpretar e entender as ideias do outro, aberto ao diálogo, a gente vai ter muito mais proveito na vida para essa construção da paz. A gente vai, pelo menos, entender o que o outro está pensando. Como é que eu posso trabalhar junto aí? Outra questão também que a gente percebe que há muita intolerância é justamente nessa questão religiosa, né? Como eu disse, o Brasil é multicultural, várias religiões, né? E a gente percebe que a intolerância é muito grande. Então, assim, radicalismo nunca é bom. Nunca é bom. E aí, desde as cruzadas, né, até os conflitos no mundo antigo, lá nos tempos antigos, o extremismo religioso ele se mostra, né, sem um sentido, e é muito perigoso isso. A religião é uma crença de cada um. Porque a gente percebia, né, naqueles tempos, e se a gente assiste os filmes de cruzadas aí, que as pessoas matavam em nome de Deus. Né? As pessoas faziam atrocidades em nome de Deus, eram violentas em nome de Deus. Porque havia uma religião radical que queria impor sobre as pessoas, colocando que a sua religião era a única religião. Que você tinha que servir... Tudo bem que essas cruzadas a gente sabe que envolvia poder político, religioso, etc. e tal. Mas na cabeça das pessoas, eu acho que o que mais era evidente era justamente você querer impor a sua condição religiosa em cima da outra pessoa. Então, a gente precisa entender que, para a gente criticar alguma religião, a gente precisa conhecer. Percebe? Que aí é que está o nosso problema. A gente não conhece a religião do outro e a gente não sabe nada sobre isso e já demoniza a religião do outro. E já fala que aquela religião não é de Deus. Como se a única fosse a nossa.
Então, isso também gera violência. Né? A gente já viu também várias atitudes violentas em templos de outras religiões, querendo quebrar, e também maltratando pessoas que são de outras religiões, tendo atitudes violentas físicas mesmo. Mortes, já chegaram à morte. Pessoas que agridem pessoas de outras religiões. Então, é importante a gente tentar entender antes de criticar. Outra coisa, outro aspecto que pode nos ajudar é a gente pensar além da nossa realidade. Grande parte das discussões se dá porque o que é importante para uma pessoa não é para outra. Se eu tenho um carro, eu não preciso de ciclovia, né? Se eu sou heterossexual e cis, eu acho uma bobagem essa luta LGBT. Se eu sou homem, eu acho que o feminismo é frescura. E acontece que o mundo não gira em torno do umbigo de quem quer que seja. E é primordial a gente ter isso em mente. Em cada ser humano vivo neste planeta tem uma realidade e uma história de vida, vontades e restrições únicas e diferentes. Uma sociedade não solidária é feita de predadores. Ser altruísta é algo cotidiano. É uma carga de valores e atitudes de engajamento para além da opinião individual. Então, a gente precisa respeitar. A gente precisa dar ouvidos. A gente precisa olhar. A gente precisa escutar. Porque só assim a gente vai ter esse entendimento de que o porquê a pessoa é daquele jeito, o porquê a pessoa pensa daquele jeito, o porquê a pessoa age daquele jeito. Uma outra coisa também que ajuda muito é a gente se envolver com a nossa comunidade. Aí eu não digo só a comunidade, a nossa comunidade aqui. Eu digo as nossas comunidades que a gente convive no nosso dia a dia, né? Porque assim, o governo ele tem as responsabilidades de promover os direitos básicos da população. Mas nós, como cidadãos, também temos a obrigação de promover um ambiente harmonioso e saudável na nossa comunidade. E isso só é possível se colocarmos em prática o espírito colaborativo, nos envolvendo com as questões da igreja, do prédio, né, quem mora em condomínio, na rua, no bairro, nos ambientes escolares dos nossos filhos. Uma coisa que a gente quase, assim, pelo nosso hall de amizades, eu não vejo assim quase ninguém, por exemplo, se envolver no hall da escola dos filhos. Participar de reuniões. Daniel se envolveu um tempo atrás, eu achei muito legal, porque ele ia nas reuniões que os professores chamavam, não reuniões de pais, que são as reuniões para você saber do seu filho, mas envolver no contexto escolar, para saber, antes de criticar, porque é o que acontece, né? Ah, mudou a educação, mudou a forma de passar os estudos, mudou. Mas por que mudou? Antes da gente criticar, a gente precisa entender. Então, é participando das coisas que a gente vai entender. É participando de todos os movimentos que estão ao nosso redor que a gente vai entender. E aqui, gente, são pequenas ações. Pequenas ações. Não estou dizendo para você se envolver na passeata, da luta, não sei do quê. Não precisa ser isso. Se você gosta, se você tem esse ímpeto de luta, vá, se envolva. Mas eu estou dizendo os pequenos detalhes, pequenas coisas. Aqui a gente tem o nosso amor por onde for. Quando a gente se envolve nas ações sociais, a gente consegue entender o ser humano. Porque a gente não tem tempo
de ouvir um ao outro, né? A gente não tem tempo. A gente não consegue. Essa semana eu estava, meu Deus, eu agora estou estagiando, eu estagio nos finais de semana. Trabalho período integral durante o dia, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Aí, à noite, um período de 2 horas, porque nós somos humanos e a gente precisa descansar, né? Um período de 2 horas eu tenho para poder fazer qualquer outra coisa fora da minha rotina. E aí, a gente está assim, bitolado em várias coisas, que às vezes a gente não percebe, a gente não consegue, não tem tempo para lidar com o outro, não tem tempo para conversar. E aí eu percebo, eu como pastora, Daniel como pastor, Will como pastor, a gente precisa, dentro dessa nossa rotina, dentro desse nosso contexto, a gente precisa tirar um tempo para alguém. E a gente tira um tempo para algumas pessoas, a gente tenta, né? E às vezes a gente não tem tempo para a nossa família. E é difícil. Porque a gente tem filhos que estão aí, né? Soltos, crescendo. E eu não estou dizendo isso, gente, que é uma culpa. Não é culpa, não. Eu só estou expondo. Porque realmente a gente precisa dar esse valor nas nossas comunidades, com a nossa família, com a nossa comunidade, com os nossos amigos de trabalho, para que a gente possa ter também essa troca. Porque a gente vive ali no nosso mundinho, a gente vive ali na nossa bolha, e muitas vezes a gente não consegue perceber o que está ao nosso redor. Qual a necessidade do outro? Qual a necessidade do meu filho e da minha filha, às vezes? Estou tão envolvida no meu trabalho, tão envolvida em pregar, tão envolvida no meu estágio, tão envolvida com a faculdade, que é difícil a gente tirar esse tempo. E essa pregação é para mim. Porque é difícil. É difícil a gente ter esse tempo para tudo. E quando a gente tem esse tempo, quando a gente se envolve, isso faz, essa caminhada, ela vai reduzir os nossos conflitos. Vai diminuir o nosso estresse. Fazer o nosso esporte, né, Andy? O Andy vive falando para mim, vai fazer um esporte, vai fazer alguns exercícios. Eu falo, Andy, eu até quero, mas não me disponho, né? É aquela coisa, eu até quero, mas o mais fica ali me segurando. Mas está tudo muito misturado, né? E aí uma outra dica é a gente exercitar a empatia. E a empatia, eu sei que o significado é você se colocar no lugar do outro. Mas a gente nunca vai se colocar no lugar do outro, porque a gente nunca vai saber realmente o que o outro sente e nunca vai saber a dor do outro, a alegria do outro. A gente nunca vai saber, né? Mas a gente pode buscar perceber o mundo pela visão do outro e entender os motivos pelos quais ele age e determina a maneira, a vida, né? Porque aí a gente consegue, pelo menos, não ter o ímpeto da intolerância. A gente consegue, pelo menos, respeitar. E aí isso já dá uma freada naquilo que, puxa, essas pessoas que fizeram aquilo com o cara, com o paciente. Como eu disse, o nosso ímpeto é já de criticar, né, de falar, de violento nas palavras, né, porque a violência não são só atos físicos, são faladas também. E aí você percebe que tudo isso gera essa intolerância.
E quando a gente pratica, a gente se dispõe, né? Essa empatia, a gente pode compreender efetivamente as outras pessoas, julgar menos e viver melhor. E uma coisa que eu acho que também é muito importante é a gente lutar pelo que a gente acredita. Lutar pelo que a gente acredita. Não perder as esperanças é um grande trunfo para transformar as realidades. Acreditar em algo que é o que nos impulsiona a seguir corajosos e corajosas, determinados e determinadas em nossa vida. Lutar pelo que acreditamos não inclui violência contra as pessoas, mas sim lutarmos pela verdade na qual acreditamos e que nos dá esperança de que o futuro será melhor. E por mais que seja difícil o momento atual de cada um de nós, as grandes transformações só acontecem com perseverança. E aí, olha aí, a perseverança em querer fazer um exercício e não vai, né? Não se dispõe. Ai, gente, como essa palavra é para mim, pelo amor de Deus, Jesus. Oh, Deus. Fala mesmo, Senhor. E aí, gente, desistir não é uma opção. Porque quando a gente está numa batalha, aí eu volto ao texto da batalha, aí eu volto na guerra. Porque quando a gente está numa batalha, na batalha, a gente pode parar, recuar, descansar, fazer mudanças estratégicas para que a gente continue. E é isso que a gente precisa entender na nossa vida. Que a gente passa por bastante batalhas, por várias batalhas. E não significa que você perdeu alguma batalha. Eu acho que significa que a gente recua, a gente descansa e a gente refaz os nossos planos, as nossas buscas, as nossas estratégias para a gente chegar no alvo maior, para a gente chegar naquilo que a gente quer. E nem sempre a gente vai chegar naquilo que a gente quer, porque nessa questão das batalhas, as mudanças vão acontecendo. E eu estou dizendo isso não é num geralzão, é na nossa vida pessoal. As mudanças vão acontecendo sem a gente querer, às vezes, porque nada é planejadinho do jeito que a gente quer. E aí a gente precisa entender o momento de parar, o momento de descansar, o momento de prosseguir. E assim, todas as batalhas que a gente trava, a gente vai com inseguranças, com medo, com preocupações, com dúvidas, com expectativas e tantas outras emoções, né? E a gente vai... E a gente não sabe a maneira que a gente vai voltar dessa batalha. Mas assim, uma coisa eu tenho certo. A gente vai voltar cansada. Mas também a gente não vai voltar sozinho. Porque nessa batalha, sempre teremos o Deus do clamor daquele povo, que estava junto com aquele povo, que liderou aquele povo, que levou aquele povo junto com eles, aliados com eles. A gente vai ter esse Deus aqui também. E esse Deus, Ele sempre esteve disposto a caminhar com a gente. E às vezes a gente não percebe, né? A gente acha, quando a gente pede para Deus, e eu percebia muito lá nos Salmos, lá, que as pessoas pediam muito para Deus, e assim, na cabeça deles, o que vinha é só querer a vitória, né? A vitória, a vitória, a vitória. E aí, quando a vitória não acontecia, Deus tinha abandonado. Deus não estava mais. Mas hoje, a gente compreende, pela vida de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus,
que Ele nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. Que Ele está com a gente em toda a nossa batalha. Todas as batalhas que nós travamos, a gente tem alguém do nosso lado. E a gente vai com Ele e volta com Ele, independente da maneira que a gente estiver. Porque Ele vai trazer aquele cântico. Eu amo esse cântico, que fala sobre a mão de Deus, que traz a gente de volta. É muito isso. Então, esse Deus está nos ajudando em nossas batalhas pessoais, em nossas batalhas coletivas. E com esse Deus, a gente vai seguir e transformar, pelo menos, o nosso mundo pessoal, o nosso mundo coletivo. Mas a gente precisa se dispor. A gente precisa estar adiante. A gente precisa entender, tentar compreender, trazer todos esses aspectos que podem nos ajudar a um nível mais ativo. Não deixar só no passivo, a um nível mais ativo. E aí, eu quero encerrar dizendo para você que a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele, nosso coração se alegra, pois confiamos em o seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. A nossa esperança está no nosso Deus. O Deus aliado, que estava com aquele povo, continua conosco. E Ele está travando todas as batalhas pessoais, coletivas, sociedade. Todas as batalhas é esse Deus que está com a gente. E aí eu queria que você ficasse em pé. Colocasse as suas batalhas agora, diante da presença do Senhor. Porque às vezes as nossas batalhas, e às vezes batalhas internas, só a gente sabe aquilo que a gente está passando. Só a gente compreende, e aliás, às vezes a gente nem compreende as batalhas que a gente está passando. Mas se a gente entregar na mão de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, a nossa Ruá Divina, a gente vai ter esse discernimento, essa coragem, disposição de enfrentar essas nossas batalhas. Mas antes eu queria que o Andy, não sei qual música que você... É aquela Sua Forte Mão? Eu acho que esse cântico, ele fala muito ao meu coração, porque em momentos que a gente acha que a gente não consegue enxergar nada à nossa frente, porque o problema é tão grande aos nossos olhos, e isso também é questão de ótica, tá, gente? Porque às vezes a gente está tão ali envolvido com o nosso problema e vem uma pessoa enviada por Deus, porque é aí que Deus faz as suas maravilhas, os seus milagres, são por pessoas como nós, né? E envia uma pessoa e fala assim: puxa, você está vendo o seu problema aqui? E aí a pessoa fala uma coisinha assim, pequena, e é uma solução que você não estava vendo. Gente, olha, terapia é maravilhoso, porque os psicólogos e psicólogas tiram algumas coisas assim que a gente fala: meu Deus, é tão simples assim. E a gente não via, era tão complexo para a gente, tão grande. Sabe aquela coisa de você olhar o prédio daqui para cima, mas não olhar lá de cima para baixo? E aí a gente percebe que muitas vezes a gente caminha sozinho com os nossos problemas. E é por isso que esse problema se torna grande. E é por isso que esse problema se torna enorme. Mas quando a gente caminha com alguém, quando a gente abre o nosso coração para deixar Deus entrar, a gente vai ver soluções que a gente nem imaginava. E aí é que em meio a guerras e batalhas é que vem a paz
que a gente não entende que paz é essa, mas a gente percebe que só pode ser o Espírito Santo de Deus.